O que é o karatê para você? Por que você começou a treinar karatê? Por que você treina karatê? Qual o seu objetivo? Você já se fez essas perguntas? E lembre-se que a sinceridade define o caráter de um homem, principalmente se ele for um karateca, beleza? Então, não minta para mim nesse vídeo. Comenta aqui embaixo por que você treinava ou pensa em treinar karatê? Em qual objetivo? Você pensa em ser um atleta competidor, um atleta de alto rendimento? Você pensa em ter uma melhor qualidade de vida, né? Você pensa em superar alguma dificuldade, algum problema? Você pensa em saber se defender, né? Tem uma série de coisas que o karatê pode ser benéfico para nossas vidas aí, né? Eu, no meu caso, por exemplo, como eu já falei algumas vezes aqui nos vídeos, eu perdi meus pais muito cedo. Meus pais foram assassinados, eu tinha 5 anos de idade. Então eu cresci uma criança meio que revoltada, né? Uma criança traumatizada, revoltada. Eu era muito estressado, muito violento. Brigava todo dia na escola, né? O meu irmão, que me criou um pedaço da minha vida, eu fui criado em vários momentos por várias pessoas diferentes da minha vida, né? Mas teve um momento que eu fui criado por um irmão que mais me educou, né? Que mais me deu disciplina aí. E ele falava a seguinte frase pra mim, né? Se você apanhar na rua, você apanha em casa. Ouça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Era mais ou menos isso que ele falava pra mim. Você já escutou essa frase aí? Era mais ou menos isso, né? Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer o karatê, cara, a princípio, né? Eu só queria treinar por treinar uma arte marcial mesmo, tá? Eu não tinha nenhum foco, eu não entendia, na verdade, como funcionava o karatê, né? Porque, como eu falei, acho que eu até cheguei a comentar no vídeo passado, na verdade, o meu sonho era fazer Kung Fu, né? Voar, igual ninja. E aí, quando eu descobri que o Kung Fu não voava, não era nada daquilo, eu me decepcionei um pouco, mas encontrei o karatê no mesmo espaço, né? No mesmo local, no mesmo ambiente, e aí o karatê foi paixão à primeira vista, né? Quando eu vi a galera treinando karatê, eu falei, caramba, eu preciso treinar esse negócio aí. E aí, resumindo, galera, eu entendi, né, que o karatê poderia mudar a minha vida, tanto como pessoa, né, como ser humano, também como atleta, como profissional. E aí eu disse pra mim, isso vai mudar a minha vida, né? Isso foi até tema de uma aula que eu tava dando segunda-feira passada, né? Hoje são 17, hoje é quarta-feira, dia 17, né? Eu dei essa aula na segunda-feira, 17 de setembro, pessoal. Hoje são 17 de setembro, né? Eu dei essa aula segunda-feira passada agora. Foi até um tema sobre isso, né? A questão que eu disse, né? Por que eu me tornei faixa preta, cheguei tão longe, alcancei tantos objetivos? Porque eu disse pra mim que isso pode mudar a minha vida. Não foi ninguém que disse pra mim, não foi ninguém que botou na minha cabeça, né? Não foi o coleguinha que me chamou, não foi meu papai ou minha mamãe que me levou no treino lá e falou, você vai treinar isso daqui. Não, foi eu mesmo, por mim mesmo, olhei e falei, isso pode mudar a minha vida. Você já falou isso pra você aí? Você já olhou e falou, cara, eu vou treinar karatê, karatê pode mudar a minha vida, né? Eu comecei a entender, né? Depois que eu comecei a treinar, eu comecei a entender que o karatê podia me tornar uma pessoa melhor, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, né? Tanto psicologicamente, né? Uma série de coisas foi mudando em mim. Até então, eu só queria realmente me tornar mais forte, saber me defender. Como eu disse, eu era muito brigão, né? Eu queria controlar o meu estresse, o meu nervosismo. Mas aí veio a primeira competição. E eu falei, nossa, esse negócio é legal. Aquele frio na barriga, aquele desespero, né? Aquele pânico. E aí veio a segunda competição. E aí, com o passar do tempo, dos treinamentos, né? Começou a vir as graduações. E eu conheci a Federação de Karatê do Estado do Rio de Janeiro, a FECERJ, Federação de Karatê do Estado do Rio de Janeiro, que era a federação oficial do Karatê aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mas ela passou por alguns problemas, né? Depois de muitos anos representando o Karatê do Estado, aí assunto para outro vídeo, né? Mas quando eu conheci a FECERJ, eu comecei a conhecer as competições oficiais. E as competições oficiais começaram a abrir meu horizonte. Pensei, então eu posso ser campeão carioca, eu posso ser campeão estadual, eu posso ser campeão brasileiro, eu posso ser campeão da Baixada, eu
posso ser campeão mundial, eu posso ser um campeão olímpico. Começou a abrir minha cabeça, né? Ainda mais quando tocaram no assunto de o karatê ser olímpico, e ele foi, né, por um ano aí, 2 anos agora em consecutivo, eu não lembro, mas ele foi. Eu falei, caramba, isso pode mudar a minha vida. E eu comecei a priorizar o treinamento de karatê na minha vida. Só que, como eu disse para vocês que isso foi um tema de uma aula minha, quando eu comecei a priorizar o treinamento, eu tive que começar a fazer muitas escolhas difíceis, como por exemplo, parar de andar com os meus amigos. Ah, Léo, mas você quer dizer então que se eu começar a andar com os meus amigos, se eu começar a treinar karatê, eu vou ter que deixar de andar com os meus amigos? Não, é porque quando você começa a treinar karatê e tem um objetivo, você percebe que os seus amigos, os seus colegas, eles têm outro objetivo. E se você consegue manter a sua amizade, consegue manter a convivência ali, sem abandonar nenhum e nem outro, melhor ainda, né? Sem abandonar o treinamento e sem abandonar os seus amigos, melhor ainda. Mas se os seus amigos ficam tentando te tirar do seu caminho o tempo inteiro, você vai ter que se afastar um pouco deles. Você entende? E aí você começa a adentrar no caminho do guerreiro, né? No caminho da solidão, tá? Porque o caminho do karateca, né? O caminho do atleta, ele é um caminho meio solitário. Ou você anda, né? Se envolve, convive com pessoas que também treinam, né? Que convivem ali junto com você. Ou, infelizmente, você vai se sentir solitário o tempo inteiro. Porque nem todo mundo quer treinar igual você quer, nem todo mundo quer buscar os objetivos que você quer. E aí você começa a perceber que realmente o caminho é solitário. E aí eu criei esse canal aqui com o objetivo de estar compartilhando esses pensamentos, esses raciocínios, essas visões com vocês. Então, se vocês estão gostando do canal, né, estão gostando do que a gente está vivendo aqui, eu queria muito que você se inscrevesse, me desse essa oportunidade, né, de vir fazer parte dessa família comigo, tá? Quem sabe no futuro eu consiga montar uma turma online, uma turma no digital, né? Ou dar uma mentoria para você aqui, 1 a 1, né? Tirando as suas dúvidas, podemos ter um grupo no WhatsApp, não sei, eu só quero te ajudar de alguma forma. Porque eu percebi, devido assim, toda a dificuldade que eu passei e a oportunidade que o projeto social, né? Que treinar karatê de graça fez para minha vida, né? Me transformou na pessoa que eu sou hoje, né? No professor que eu sou, no sensei que eu sou, no ser humano que eu me tornei, né? Eu quero poder fazer isso com as outras pessoas. E aí eu vi que existe uma dificuldade muito grande. Existem pessoas que não conseguem treinar karatê. Não tem uma academia perto, não tem um sensei disponível para estar ajudando, não tem um projeto social, não tem uma ONG, não tem uma instituição, não tem, simplesmente não tem. Mas hoje, com acesso à internet, né, tudo fica mais fácil. E de verdade, para vocês, eu tenho o maior carinho em fazer o que eu faço hoje, que é transmitir o conhecimento do karatê para outras pessoas que desejam aprender o karatê. E é por isso que eu comecei o vídeo perguntando por que você treina karatê, porque para mim, eu entendendo o porquê que você treina, eu vou conseguir desenvolver uma boa metodologia para poder estar passando junto com você, estar passando para você essa metodologia. Então eu preciso entender por que você realmente treina karatê. Tá bom? E aí, se você puder comentar aqui embaixo desse vídeo, eu vou ficar muito grato, muito feliz aí, tá bom? Agora eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar assistindo aí e te vejo lá no próximo vídeo, beleza? Tamo junto? Valeu!